E vamos começar desse lado hoje? Sim, vamos lá. Diferente de como fazemos. Variar um pouco, né? Boa noite. Como vai, o querido irmão? E essa criança? Como vai? Mais ou menos. Por quê? Ela consegue repetir. Repentinamente? De um dia para outro? O médico identificou e não sabe a causa. E que é interessante. Qual a sua opinião sobre isso? Não tem muito. Já pensou? Deve pensar. Porque imagine, se a vida, o organismo físico fosse tão frágil que um sentido tão relevante para o bem-estar, na encarnação fosse limitado de um momento para outro por questão aleatória. Não pode. Tudo é um conjunto de eventos, de cadeia de eventos. Para compreender o último, devemos analisar os anteriores. E isso é importante. Tenho convidado muito a todos à observação. Precisamos de contemplar mais a vida, para compreender melhor a vida e saber explorar o potencial que Deus atribuiu a todos nós. Eu posso dizer com muita convicção que em potencial, querido irmão, pode resolver esse problema no seu tutelado. Pode parecer mágica, mas não. É amplamente possível. Mas é claro que, assim como em qualquer situação, dado uma ferramenta, primeiro precisamos de saber reconhecer a ferramenta. E precisamos também de saber, depois de reconhecer, como utilizar da melhor forma. E alguns, ou diria eu que todos os aprendizados, eles devem ser buscados por nós. Na vida natural, não existe paternalismo. Não chegará alguém e falará, pare tudo, te dou toda condição para gastar todo o meu tempo contigo, te explicando em cada detalhe como funciona a vida. É esperado que todos nós busquemos, porque foi Jesus quem disse que se batermos a porta, se abrirá, e que se buscarmos, acharemos. E se ele disse, ele não é mentiroso, deve funcionar. Mas o que todos nós estamos fazendo para transformar as palavras de Jesus em fato? Sair da página do livro. Então, pense, quando eu falo para você, falo para todos, e falou para mim, falou para ele, estamos em igualdade de condição, mas é recado importante, todo potencial deve ser objeto de ambição do Espírito. Todos podemos fazer muito, mas ainda talvez muitos estão esperando chegar pronto e outros sequer estão observando para pensar sobre. Devemos ampliar nossa compreensão. Como vai? Quero conversar com você. Olhe para mim e vou me sentar porque o corpo Tá frágil. que não se cuida fica fraco.
Traga ele nos próximos 2 semanas. É importante manter é como vitamina. Todo tratamento precisa de suporte. Mas quando você gosta ou pratica oração, quando fazemos oração do fundo do alma, é muito mais do que palavras. Nós temos condição de transformar a matéria. É como o laboratório de química. O verdadeiro oração é como o combinar de muitos elementos químicos que transformam as moléculas. Eu acho que, querida irmã, poderia, seja no melhor momento do início ou do fim do dia, quando puder, nos próximos 3 semanas, sempre imagine que no fundo do seu alma é como se pegasse uma esponja. E essa esponja você colocasse um líquido muito carregado de amor e passasse nos olhos do querido irmão. Se todo fizer 1 vez por dia, contribuirá muito para a melhor condição. Tudo é possível. Mas como eu disse no início do diálogo, muito mais condição do que pensa. Você pode resolver de forma individual, mas é com muito amor que nós contribuímos. Pense nisso, é muito querida e bem-vinda no caso. O Pai do Cristo habita em coração de família. Obrigado. Obrigado. Como vai, querida irmã? Progresso. Como estamos? Tá coçando, tá ferido. E? Tá coçando, né? Sim. E a questão do alergia, falamos sobre. É muito amplo. Existem muitas interferências no corpo. Excesso de banho para pet é ruim. Banho é o mínimo necessário. Muitas das vezes saber que o melhor banho é o banho de lama. Para o animal é banho de terra, poeira. É importante. E quando eu falo que os pets as crianças devem ser tratadas como crianças, existe um comportamento padrão que respeito muito, mas é importante reflexão, que é levar os pets para dormir no cama de adulto. Muitos aqui devem fazê-lo. Sim. Trazer para o colo, trazer para o cama, muitos, inclusive coloquem mesa de comida para fazer refeição junto. O que eu tenho recomendado é que tudo ao seu tempo, porque quando humanizamos o animal, teremos oportunidades do animal viver em sua situação natural. Você imagine a importância do banho de poeira, do banho de terra. O animal que dorme no cama com tutor não pode, porque se eu fizer, vai causar grandes problemas, mas não fazendo, ele perde a oportunidade de manter seu equilíbrio natural. Uma coisa é diretamente ligada à outra. Mas nem toda alergia é sobre aquilo que vem de fora. Muita alergia é sobre aquilo que vem de dentro. Por isso, tão importante é quando recomendamos que os tutores tenham vigilância em seus pensamentos, porque o que os seus filhos pensam, geralmente, é aquilo que eles pensam. Já viram dizer que os animais domésticos, não somente em comportamento, mas muito em fisionomia, são parecidos com os ditos donos? Isso não é coincidência. Isso é uma questão física, de fato, no sentido energético. Então, se quero transformar o meu animal doméstico, eu devo me transformar, porque se ele é igual a mim, se eu me transformo, ele transforma também. Devemos pensar. Mas siga com o tratamento. É importante deixar o pet natural.
Toda prudência é importante, mas precisa de viver o pele, viver o pelo, viver o clima. Porque tem que ser natural. Quando humanizamos, criamos distorções. Mas está tudo muito bom. Que Jesus abençoe. Amém. Como vamos aqui? Progresso, avançando. Avançando. Melhoria. Ânimo. Ânimo. Que bom. Tudo, como disse, tenho dito, existem os animais, principalmente os domesticação, eles também possuem altos e baixos. Assim como os humanos, que ainda não conseguem manter somente nos altos, que é o ideal, eles têm quedas de depressão no sentido de baixa. E devemos ter tranquilidade quando ocorrer isso e não desesperar, porque às vezes no intuito de ajudar é como questão de muito ruim, como eutanásia. A intenção é bom, mas o resultado é ruim. Então devemos saber observar e levar um dia depois do outro com fé e tranquilidade, porque o restabelecimento em 99% dos casos se dá. Sigam firme. Como vão? Família? Muito bom vê-los novamente. E Pete? Pete é melhor? Bem melhor. E? Bem melhor. Muito bom. Outro animal. Outra criança. E que bom. A mesma questão sobre oscilação. E de ponto muito importante, nada se perde no reino divino. Tudo aquilo que nos chama a atenção é estímulo para repensar valores, repensar princípios, por mais sutis que sejam. O ser humano tem um comportamento de alívio quando as coisas desagradáveis terminam. E quando ocorre esse comportamento de alívio, geralmente se diminui a prioridade da melhoria. Não devemos perder o senso. Devemos entender que o bom que normaliza, mas o que aquilo tem a nos deixar de lição para avançar e fazer melhor? Paulo de Tarso, devem conhecer esse moço apóstolo, grande amigo do casa e de outros tantos. Convida a deixarmos todos os dias o velho homem e darmos boas-vindas ao novo homem. O que ele quer dizer com isso? Não podemos ser os mesmos nunca. Devemos melhorar todos os dias, mesmo que seja uma fração infinitesimal de tão pouco, mas se repetirmos todos os dias, vira muito. Então, cada estímulo de queridos irmãos é oportunidade. Sejam muito bem-vindos no caso. Que o Pastor Cristo abençoe. Como bom. Melhores e reflexivos. Porque tem refletido nessas oportunidades de interação conosco. Ele eu sei que tem refletido muito. E vocês? Também, né? Ele teve um novo diagnóstico agora, que saiu os exames dele, que ele está com câncer no intestino. Todos veem o câncer como negativo? Sabe que eu não vejo como negativo? Pode parecer hipocrisia da minha parte. Mas lembre que disse no início sobre a importância de ampliarmos os conhecimentos, de buscarmos entender o porquê das coisas, e o quanto que isso nos traz responsabilidade, mas por consequência nos aproxima do amor. Se Deus permite o que chama-se de câncer, como pode ser algo ruim? E não quer dizer também que todo caso de câncer, na visão humana da patologia, é fatalmente um desencarne, não? Não foi o que eu disse agora sobre o que temos a aprender com todos os estímulos. Então, não preocupe, apenas façam o melhor, mas aproveitem e cresçam com a questão, porque ele está crescendo. É uma jornada. Está tudo ótimo. O quadro pode se manter durante longos anos ainda. Não há nenhum motivo de pressa. E ele está bem mesmo. E
Bem mais animado. Depois do diagnóstico, parece que ele até melhorou. Porque o diagnóstico desbloqueou em vossas mentes algumas coisas importantes para ele. Pense nisso, o que disse. Como eu falei há pouco, o tutelado é reflexo do tutor. E há 1001 formas de mudar o comportamento, o padrão mental do tutor. Uma delas é mudando o estado fisiológico do tutelado. Compreende? Podemos mexer com a mente das pessoas de várias formas. Nós, enquanto agentes executivos da lei divina, e muitas das vezes, é como se diz que Deus se manifesta através do outro e não de nós. Mas segue firme, querido irmão, tem muito potencial para estabilizar o questão e viver naturalmente bem. Que o Pai do Cristo abençoe. E vocês, como vão? Eles estão melhor e perceptível. Então, o convite é feito. O convite é feito e deve ser convite aceito. Siga firme. Sim. Muito bom. Lembre do convite. Sim. Sempre. Como vai? Melhorando? Sim. Como vão os dois queridos? Sim. Também. E? Sim. Fazendo minhas reflexões. E muito bom. Sim. Sabe, quando eu disse que o convite que citei do amigo Paulo é sobre nos transformarmos a todo momento, a todo instante, positivamente, até porque o espírito jamais regride, ele não retrocede. Esse deve ser prioridade em toda a vida, de todos os indivíduos. E sabe o porquê? Dentre outros tantos motivos, é que quando começamos a operar a mudança, nós ganhamos com isso, nos capitalizamos com isso. Sim. E à medida que repetimos e repetimos e repetimos, esse ganho ele é perceptível. E nós ficamos, como se fôssemos, no sentido figurado, viciados em melhorar. Isso é muito bom. Então devemos seguir positivamente ambiciosos na transformação moral, porque tudo está ao nosso alcance. Foi Jesus quem disse que podemos fazer mais do que ele. Semana que vem elas vão refazer os exames, ter consulta com o veterinário que acompanha. Eu estou bem positiva pelos sinais que eu vejo de melhoras dela. Eu estou bem positiva. E o exame também. É isso. Nós que agradecemos a parceria. Eu fiz. Siga melhorando, porque o melhor agradecimento para nós que nos engajamos no causa da terra é ver os irmãos queridos melhorando e ficando mais felizes. Esse aqui, Jesus. Esse dos crianças que estão muito bem. Muito bem, graças. Animadíssimos e adolescentes. Sim. E você? Eu Pensando? Eu estou muito feliz com ela. Que bom. Tenho pensado nisso, como que elas trazem alegria mesmo para a gente, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, será que precisa levá-las? Não sei se precisa levá-las, mas eu quero ir. É isso. Pela energia da casa, isso me faz muito bem. Se você possui condição de estar conosco, é muito bom que esteja, porque o nosso trabalho é de longo prazo. E tem uma questão muito importante. Todos aqui estamos nos transformando. Toda interação é interação que estimula a transformação. Por exemplo, diante desse bela situação que o querido irmão está, se notar o reequilíbrio íntimo está melhor. Agora imagina se querido irmão pudesse proporcionar esse momento de equilíbrio que está vivendo para tantos outros que estão vivendo no desequilíbrio dentro de seus mentes. Por que digo isso? Porque Terra é planeta escola. Tudo aquilo que nós vivemos e percebemos que funciona conosco, devemos levar porque também funciona para o próximo. E aqui é o momento de perceber que a harmonia, como eu tenho falado, é possível.
mesmo que ainda tenhamos altos e baixos. Mas o nosso filho é tão importante quanto o filho do próximo. Se aquilo que hoje já proporcionamos aos nossos pudermos levar para o dos outros, estamos expandindo o amor no terra. Verdade. Eu tenho pensado qual tarefa engajar, de evangelização infantil, é o que mais por meio da arte. Eu acho que a arte é tão preciosa, né? Porque sensibiliza as pessoas. E sensibilizando facilita a expressão das emoções. Eu gosto muito de arte, trabalho através da arte. Imagine se pudéssemos parar o tempo essa noite e compor uma melodia com vibrações tão positivas que a cada pete que ouvisse, ele receberia uma cápsula de remédio de amor. E que essa música pudesse tocar várias vezes ao longo de todos os dias, ao longo de anos. Imagine como que daríamos condição de muitos e muitos irmãos, através de uma música, receber uma melhor qualidade de vida. E isso está ao alcance de todos nós. Só depende de nós. Mas siga no caminho. Todos aqui somos trabalhadores. Mas assim como eu disse lá para o querido irmão no primeiro diálogo, poderíamos, se fosse o caso, mostrar em detalhes e oferecer as ferramentas. Mas é esperado que pedimos. E quando pedimos, é certo, assim como eu também disse, que será entregue. Muito obrigado. Que o Pai do Cristo siga iluminando e enchendo o coração de alegria e esperança. Para todos. Decidiu? Decidiu, porque se não tivesse decidido, Não, a situação seria outra. Não, eu queria primeiro pedir desculpas, que eu acho que eu fui um pouco afobada na outra vez. E ele teve uma mudança, assim, drástica. Na quinta-feira de manhã, ele teve uma convulsão de rodar o cercadinho dele. E eu fiquei realmente desesperada. Desesperada é o fim. Acabou. A minha irmã já tinha me indicado um remédio e eu comecei a dar essa medicação para ele. Eu não sei se é só isso, entre aspas, assim, né? Mas ele não teve mais. Ele teve uma no sábado, pequena, eu nem estava perto dele. Mas ele, fora isso, ele está assim, a paz. Não se fala em convulsão mais. E pense bem, se estava em não paz, estava no ritmo frenético do desequilíbrio, em visão humana. Lembre que eu falei no início, que muitas das vezes, aquele momento de dor é cura. Mas, na maioria dos casos, a ignorância sobre o real estado das coisas gera precipitação na tomada de diagnóstico e de decisão de tratamento. E lembra que disse para o querido irmão que saberia um pouco, inspiraríamos sobre o que fazer para que você pudesse apoiar? Ele estava testemunha. Sim, não. Eu toda vez que ele estava começando a querer funcionar, eu pensava, né, em você, no Senhor, em Deus, e aí ele acalmou. Eu não sei como vai ficar. Mas não pense. É. Não pense no amanhã. É porque ele está muito tranquilo. Não problema. Com isso, a gente... Uma semana que vamos dizer, ele não tem problema. Não, Sim. está bem. Ele dorme a noite toda, eu estou descansada. Mudou o panorama. Mudou É como se ele não totalmente. tivesse mais nada. A gente resolveu... Observe. Como eu disse, oscila. Mas nem todo baixo significa infinito. Sempre há em toda oscilação, inclusive nos humanos, e todos devem ter essa consciência para não desesperar na condução da vida. Há sempre um piso.
Assim como há um teto. Eu estava muito cansada fisicamente também, porque eu não dormia, enfim. Mas agora está muito tranquilo. O probleminha é que ele está com uma diarreia, já tem uns 4 dias. A médica pediu para mudar a ração dele, só que ele só pode comer ração hepática, por causa do fígado. Pelo menos era essa a indicação, né? O problema dele que não podia mudar a alimentação dele. Aí ela pediu para dar uma ração diferente até melhorar. Eu não sei o que eu devo fazer, entendeu? Mas a cirurgia nós resolvemos esperar, adiar, ele vai fazer um novo ultrassom, ele está tranquilo e a gente vai levando. Tem tomado boas decisões? Siga refletindo. Obrigada. Sobre a questão da alimentação, muito cuidado, porque toda alimentação não somente nutrição, é remédio para o corpo. Então, bom senso naquilo que se dá aos pets é importante. Ademais, no mundo muito rápido, os ultraprocessados são maioria, porque é cômodo, porque é fácil, mas em muitos dos casos traz prejuízo adicional à nutrição. Então, deve buscar equilíbrio. Porque no caso dele, claro, os alimentos ultraprocessados são ruins mesmo. Mas no caso dele, como o problema dele está no fígado, até a princípio foi detectado o shunt no fígado, né? Então, agora eu estou aguardando. Mas siga trazendo. Sim. Siga trazendo que podemos contribuir. Tá bom, muito obrigada. Mas é muito interessante. Não crie conclusão. Apenas observe o fluxo e destensione para ver a maravilha. O pastor Cristo siga iluminando. Amém. Como vai, querido irmão? Tudo progresso? Graças a Deus, já está bem. É muito bom. É muito alegre. Tem tomado o sol? Sim. E interagido com terra gramínea e habitat mais natural? Não. Importante. Ela fica mais dentro de casa, quando sai de carro. Sabe o sentido do para-raio? Conhece o texto de para-raio? Sim. Todo animal doméstico é um para-raio para o seu lar. Tanto que muito do que falamos mais cedo do animal ser reflexo de seus tutores por absorção energética intensa. Só que os tutores, e isso eu digo com muito respeito, até porque não sou exemplo, mas os tutores ainda estão aprendendo, e muito do que pensam é não bom. E animal, o pet absorve. Mas como drenar aquilo que é não bom? Por isso eu falei de para-raio. Muito da energia que é absorvido pelo pet, que é não bom, ela deve ser drenado, assim como acontece com o para-raio. E o pé no terra é importante, não somente no terra, mas no terra é melhor. Assim como as árvores são para-raios, todos os corpos físicos devem fazê-lo com maior frequência possível. Então, para o estado de saúde de pet, isso é fundamental. Todos deveriam priorizar, mesmo dentro da rotina muito corrida, essa interação. Mas siga firme, querido irmão, é muito belo e tem feito um grande progresso. Que o Pai do Cristo cuide de você. Obrigada. É um prazer estar com você em seu vida e com ele. Boa noite, como vai? Graças a Deus, bem. Ela apresentou um problema na patinha, né? Na perna. E? Aí, Sabido. está fazendo uso da medicação daqui. E? Muito animada, não está assim... Não problema, como não, disse, não. deixe. É, Deixe. hoje à tarde, na hora de descer para
brincar lá na terra e na graminha, ela já desceu alguns degraus. Mas para subir que foi difícil. Não problema. Não está podendo apoiar. Mas lembra quando eu disse sobre... É como um corpo que perde um membro, o cérebro aprende a lidar. Todo PT, por instinto, tem condição de reaprender, de restabelecer. É natural. Então, é importante deixá-lo para que ele retome toda a completude do movimento. Porque de saúde está bom. Uns 4 degraus ela desceu. É. Mas está muito ativa, muito bom. Engordou muito, porque eu estou fazendo a comida para eles, então ela está num peso danado. E não deve, se faz, não coloque sal, não coloque açúcar. A alimentação já possui, o alimento natural, principalmente, já possui o tempero. Manter o mais natural e neutro possível. Mas é muito bom. Muito bom. Está sendo cenoura, beterraba. Muito bom. Selecione bem, mas é isso. Muito querido. Mas está bem, viu? Muito bagunça por fazer. Sim. Elas são muito alegres. Que Jesus abençoe. Amém, Deus Pai. Viu? Esse pequeno, criança. Então, ela está com um problema, provável problema no esôfago. Talvez por conta de medicação que ela tomou. Que ela tinha sido atropelada. E aí ficou fazendo a limpeza da ferida e a veterinária deu antibiótico e anti-inflamatório. O antibiótico ela deu por 21 dias, deu mais ou menos 15, ela começou a vomitar. Eu falei com o veterinário e a gente tirou o antibiótico. Só que atualmente, tudo que ela come, tudo assim, um patezinho desce melhor. Mas quando ela se alimenta, ela começa a fazer muito barulho e volta o alimento. E aí eu levei ela na veterinária, passou as medicações, vai começar a tomar amanhã. E pedi um raio-x, que vai fazer também amanhã. Você pediu orientação no casa? Pedi hoje. Hoje? É. Bom. E aí, teria até a possibilidade lá de fazer um raio-x com contraste, que o resultado é melhor, só que eu achei arriscado. É muito cuidado, porque tudo... existe o ditado que diz que a medida entre o remédio e o veneno é o 12. Muitas das vezes o organismo se sobrecarrega. Então é importante bom senso. As recomendações muitas das vezes são muito positivas, mas sobrecarregar o organismo, ele reage de maneira esperada, que é colocar para fora aquilo que não é bom. Então, quando isso acontece, é recomendado a observação, porque somente deve ser contínuo aquilo que não gera efeito negativo. Importante reflexão e calma. No problema sobre curto prazo, mas todo cuidado com orientação devida do médico do ter é importante. Mas lembre-se que você é o responsável. Portanto, como eu disse, ampliar o conhecimento para tomar decisão melhor equilibrada é importante. No intenção do paixão, pode ser trazer complicações completamente desnecessárias. Está o bom receberá uma orientação adicional do casa para analisar opções, mas sigo firme, muito bom senso. Ela tratou a patinha aqui, tá ótimo. E sabemos, cada animal tá pulando, brincando já. Todo animal que retorna a esse ambiente, ele possui um cadastro conosco. Cada animal, eu, enquanto um da equipe, consigo restaurar o histórico. Mas porque eu interajo perguntando como estou e como é a situação de cada pet. Esse é o motivo a pensar. Cada vez que eu pergunto, vocês respondem. Cada vez que respondem, vocês sentem. Depois que vocês sentem, vocês pensam e falam. É o processo importante.
Mas devemos respeitar o livre-arbítrio de vocês sempre, com sugestões muito sutis, porque às vezes é uma questão muito pequena que resolve tudo, mas devemos respeitar o livre-arbítrio. Mas segue bom. Muito ainda tempo de terra no encarnação atual. Devemos manter. Que Jesus abençoe. Esse é pedir orientação? Aquele semana passada o senhor deu. Esse é o Bento Castro. Foi o primeiro que você atendeu semana passada. Como está? Ele continua clinicamente muito bem, né? Ele está com o joelho parcialmente... Bento? Bento Castro. Bento Castro é o nome de autor de livro de Portugal. Ah, é? Fez outra solicitação hoje, né? Não. Acho que foi feito. Não, é porque vocês iam colocar no sistema, mas ele já está tomando... Sim. Mas já foi feita hoje. Ele já foi tomando Esqueci de colocar. Mas foi mesmo, foi a necessidade que pedimos de solicitar via sistema e mandamos a orientação. Isso. Portanto, é ter atenção. Aí, assim, clinicamente ele continua ótimo. Vai estar semana passada. E notável. Não, ele estava semana passada bem também, assim, clínico, né? Mas ele está com o ligamento parcialmente rompido. Mas lembre que fizemos ajuste. Sim. Deixei ajuste cicatrizar. Sim. E como agora pense, e com muito respeito a todo tipo de percepção, um ligamento parcialmente rompido limita 100% do movimento de um membro. Impossível? É questão para pensar. Não entendi. Se querido irmão tivesse um ligamento de qualquer articulação de seu perna física rompido ou levemente rompido, será que conseguiria movimentar? Ele até corre. É isso, por isso eu trago reflexão. Será possível que numa situação como essa alguém corra? É uma questão de reflexão. Mas muito bom, muito querido, e siga firme. Está bem? É claro que sim. É perfeitamente bem. Não há problema. É claro que cuidado é importante. Mas jornada só no começo ainda, de Bento. Então vai dizer muito. Não podemos precisar, porque lidamos com estatística. Quando olhamos a ficha encarnatória de cada ser vivo na Terra, nos pode parecer uma questão relevante, e é muito relevante. É possível para cada um de nós, de vocês encarnados, saber qual é a probabilidade de tempo na Terra. Só que é a probabilidade, porque o livre-arbítrio é lei. Mesmo no caso de um PT, o tutor tem condição de abreviar ou estender o tempo. Então, não posso jamais nem outro garantir, mas podemos estimar. Então, na visão atual, é muito tempo. Para um humano que pensa que poucos anos é muito tempo, para nós é piscar de olho do corpo físico. Mas siga firme. Muito bom. Mantenha a perna com cuidado para poder correr muito. Amém. Jesus o abençoe. Orientação por exemplo, hoje. Como vai? Digitei lá e você vai receber também. É a mesma. Eu acredito que sair de qualquer coisa, antes de ir embora, eu vou anotar seu telefone. A gente conversa, qualquer dúvida. Muito obrigada. Vamos pegar então hoje. A gente vai começar o tratamento hoje. Como a gente vai pegar uma aqui, aí vamos ver como que ela vai evoluir. Né? Porque ela tá com cisto nas molinhas, tá com mucometra no útero, né? Então a gente buscou a casa justamente assim para amenizar a cirurgia, porque é uma cirurgia muito invasiva, retirada de Falamos sobre? Retirada de quase todas as mamas, né? Então vamos ver como que... A decisão sempre será do tutor. Como disse, não podemos
invalidar o livre-arbítrio porque seria um crime contra a lei divina. Mas como grandes amigos podemos sugerir alternativas. Então não podemos às vezes ser muito explícitos, porque o livre-arbítrio é lei. E sempre há caminhos diversos. Nem todo caminho precisa de ser o de mais curto prazo, o de maior impacto para a matéria. Mas siga bem, muito belo, e deixe ser criança. Que o Pastor Cristo siga abençoando a família. Esse. Como Rafael? Rafael, o nome de um pintor muito famoso. Conheço. Esse casa com sua interação com esse querido irmão. Mas acho que jamais conseguiria pintar obra de arte tão bela quanto esse querido criança. E segue como? Bom, pois é, ele que até falou que eu não mantenho o sapatinho, né? Mas eu não estou conseguindo manter ele sem sapatinho. Por quê? Porque ele tem escorregado, aí cai na poça de xixi, aí fica que eu trabalho fora. Então, assim, eu não estou conseguindo, ele tem escorregado muito. Tem mantido 24 horas todo o tempo? Não. À noite eu tiro. Eu, assim, quando eu estou em casa mais, aí eu até deixo sem, né? Consigo deixar um tempo maior. Mas eu saindo para trabalhar, assim, eu tô deixando. Mas busque, pelo menos, se possível, no horário de sol, deixar o pata tomar sol. Tá. Importante, mesmo que seja área pequena, mas pelo fato de possuir, por exemplo, menos pelo e mais captação de vibração solar. Tá, eu importante. vou tentar deixar mais tempo, porque assim, né, como ele fica às vezes sozinho lá em casa, eu não posso, né, deixar ele caído, às vezes faz xixi, escorrega, ele tem escorregado muito. Ele tá assim com infecção urinária que tá um pouquinho difícil de controlar também. É normal, porque movimento não somente nos patas, no todo o corpo. E até para poder perceber o momento de urinar, e de parar de urinar, etc., existem nesse momento alguns lacunas. Então, isso mais o contato pode gerar infecção. Pois é, eu estava botando mais um pouco, eu estava às vezes pondo fraldinha, mas aí deu infecção, assim... Porque o fluxo não drena. Aí eu falei, não, eu vou deixar sem fraldinha. Se for possível, melhor. Tá. O fralda é uma questão que tem que ter muito cuidado, porque é uma boa intenção, mas nem sempre a geometria do corpo físico de um pet está preparado. A gravidade é lei. Aí, tá vendo? Ele tá não problema, é importante deixá-lo cair para levantar. Com bom senso, claro. Mas não preocupe de mantê-lo a todo momento estático. Ele precisa de desenvolver. E eu queria perguntar mais uma coisinha, pode? Que não tem a ver com ele. E claro, eu peço todos os dias um monte de coisas para meu pai. Ele disse que pode, então eu peço. Eu queria saber, porque eu tive o José, que desencarnou no dia 29 de março. Eu queria saber se ele está bem, se ele já está próximo a encarnar, se ele... Que né, a notícia que eu tive é que ele estava em tratamento na colônia Vila Esperança. Mas eu não sei se ele já acabou o tratamento, se ele está próximo de voltar. É isso. Imagine que dois amigos façam amizade. E por alguma razão, um amigo precisa de ir para um local e outro para outro. E em algum momento é dado aos dois amigos a oportunidade de reaproximação. Imagino que é óbvio que vão querer reaproximar, não? Assim é com os pets e com os humanos. Porque quando há amizade de verdade, somente há amor a ampliar. E Deus, sendo amor,
isso jamais será negado. Muitos pensam que quando ocorre um desencarne, seja de um pet, seja de um ente querido, que não verá mais porque determinado espírito tomará outro caminho. Mas se houver amizade, é uma questão lógica. Não há nada que iniba. Pelo contrário. Então, posso dizer para a querida irmã que é só uma questão de tempo. E ele está bem? O que acha? Eu acho que ele está em tratamento ainda. Mas o tratamento não pode ser mal. Não, eu falo assim, eu acho que ele ainda não reencarnou, eu acho que ele ainda está tratando. Mas o tempo, ele está no progresso, não tem tanto tempo assim. Não foi ontem, mas não faz anos. Então, em pouco tempo já estará apto. Mas já brinca, já pula, e já recebe visita de outros petes, inclusive dos petes do terra. Sabia que levamos, esse é um fato muito interessante, falamos pouco no casa. O tratamento do alma, assim como do corpo, mas devemos pensar sempre no alma, muitas das vezes ele é muito mais emoção do que físico, mesmo do corpo perispirítico para os desencarnados. E muitas das vezes para gerar um estímulo de alegria que despertará o ânimo, assim como disse do adolescente no semana passada, nós levamos os petes encarnados que são amigos para brincar no plano espiritual. Sabia? É muito, muito interessante, como é o caso. Então, não problema é só uma questão de tempo, porque amigos sempre se juntam. Mas siga com leveza na vida. Tem que ser sem tensão, sem ansiedade. Se eu puder também visitar, é sempre possível. Mas imagine, quando o querido irmão visita outro, ele brinca, ele abraça, ele lambe. Se chegar um querido irmão e ao invés de brincar, lamber e abraçar, começar a chorar copiosamente, vai gerar tristeza no querido irmão em recuperação. Por isso, recomendamos sempre que para novo contato deve haver um equilíbrio de emoção para não causar um choque. Mas é possível. Mantenha-se firme. Ótimo, obrigada. Que o Pai do Cristo abençoe. Amém, a nós. Seja firme. Como vai, querido irmão? Hoje está um pouquinho intenso. E? Por que será? Não sei, eu cheguei. Não quis comer muito, tá mais desanimadinho. Mas segue perseverante? Sim. Assim como eu disse, a oscilação é natural. Tem dias melhores na percepção individual e dias não melhores. Mas não há problema. Todo o processo é um dia depois do outro. E cada organismo possui metabolismo específico. Alguns organismos precisam de mais tempo porque o metabolismo é mais lento. E devemos saber respeitar o tempo. Mas siga firme. Seu amor mantém querido irmão, focado no vida. Deus abençoe. Obrigada. Como vai? Porque, querido irmão, manifesta. Ele está querendo o nome dele. É muito bom, deve. Obrigado. É devido, por que não? Por que não vai? Não, já foi. E? Agora ele teve que esperar um pouquinho, né? Não pode fazer muito bagunça. Mas aqui é escola, tem regra. Eu primeiro quero agradecer pela visita da equipe na quarta-feira, porque ele iniciou de novo com o processo da gastroenterite intestinal. E vocês prontamente foram socorridos. E foi um momento muito sublime, para mim, inclusive, né? Senti mas fortemente a presença de vocês. Foi maravilhoso, foi magnífico. Ainda está no processo da melhora. Eu estou dando a medicação de carvão ativado, um outro lá que está para a parte diarreica, mas ele continua manifestando a questão do estômago com o intestino. Isso tem sido assim, vai e volta, né? O carvão, no caso dele, é um paliativo. É um paliativo. Não definitivo. Porque o processo que estimula
o desequilíbrio, disfunção é outro. E não micro-organismo. Eu dei o probiótico e prebiótico já pela terceira vez. Mas mesmo assim, horas, né, melhora, daí um pouco ele retorna de novo. Eu comprei a abóbora para tirar as sementes, né, conforme você me orientou. Pequeno, tem que ser pequeno. O abóbora, o semente não pode ser dado por inteiro porque pode gerar engasgo. Não pode ser o pó, mas se a dentição for bom, pode cortar em pedaços. Colocar no meio da comidinha? Sim. Tá. Durante o momento em que houver o desregulação do intestino, sim, pode dar uma vez ao dia. E no caso dele, pode dar uns 2 gramas por dia. Tá. E tem a questão ocular dele, que o olho esquerdo está apresentando uma diferença. Então, eu ainda não marquei, né, um oftalmologista. E tem uma outra questão que é a hormonal, né? Porque ele não é castrado. Então, assim, eu sei que ele sofre com esse processo, né? Mas tem meses ou semanas que ele está, assim, subindo até pelas Mas por que não deixar o hormônio? Por que não deixar o animal? Não, eu deixo assim. Você fala deixar inconsciente, desculpa que eu cortei. O sentido de viver a vida? Não, sim. Ele ainda não teve oportunidade de ter esse momento. Mas cria oportunidade. Sabe que existe uma questão. Mudança, se Deus quiser. Existe uma questão que falamos pouco. Momento, sabe, mas não podemos limitar a população animal. Mas é porque assim, como ele não é castrado, ele é cardíaco e não vai ser castrado, eu tenho que ter esse cuidado, porque se vem um filho, que eu desejo, claro, que ele seja papai, mas eu não tenho onde colocar agora. Então, eu tenho que organizar melhor, né, para que ele possa. Né, é certo. Mas agradecer, porque assim, eu sei que vocês estão cuidando dele e foi um susto de novo, mas dessa vez não teve sangue, o que já foi muito bom, né? Porque o tratamento contribui não só para a regulação, mesmo que paliativo, mas para a cicatrização. Sim. Mas o semente é muito positivo. Mas deixa ele viver. Existem alternativas para a questão de interação com fêmea. Sol, correr, brincar, importante, porque destensiona. Tenho feito isso com ele, né? Ele brinca pouco, mas eu busco correr, brincar de pegador, ele gosta de brincar de pegador. Isso. De pique-esconde, ele gosta. Isso. Então, e estou fazendo exercício, óbvio, né? Da gente mudar a nossa vibração, mudar essa questão, mesmo onde a gente ainda está. Então, gratidão, porque foi maravilhoso a presença de vocês. Que bom. Gratidão. Estamos no mesmo empreitada nessa vida. Não à toa que ele, você, todos estão aqui. Obrigada. Que o paz do Jesus Cristo abençoe. Amém. Gratidão. E vossa querida irmã, como vai? Tudo bem. Segue firme? Sigo firme, tentando melhorar. Isso é melhor. Muito bem. Guloso, muito guloso. Não pode. Quer corre atrás do Willi o tempo todo, atrás de petisco. Willi que não pode ficar dando muito comida, porque a comida tem que ser na medida do suficiente. Só um pedacinho. Seja muito, novamente, bem-vinda conosco, é muito bom tê-los. Deus abençoe. Como vai? Vocês? Crianças? Então, a Bubu tá bom trabalho. Por quê? Não teve condição ontem, né? Depois de 42 dias, teve de novo. Mas, assim, dias anteriores da convulsão, ela vira o cachorro do avesso. Ela sabe abrir porta, né? Enfim, ela é muito bem. E aí ela abriu dispensa 2 vezes. Então, assim, ela foi do arroz ao chocolate em pó, passando pelo macarrão, pelo... E depois convulsionou? Não, e aí ela tá com o intestino péssimo,
Na verdade, assim, um dia antes tinha sido 1 litro de leite, que ela tomou, passou mal. Uns dias antes foi sabonete líquido, que ela conseguiu pegar no alto. Ele bebeu sabão líquido. Bebeu. Gostoso. Depois ficou tudo como espuma. Fazendo espuma. Intoxicou o corpo. Aí, quando foi, isso foi na quinta passada, o sabão. Na segunda, ela tomou leite, tomou quase 1 litro de leite. E ontem foi, domingo foi o leite e ontem foi tudo que ela conseguiu pegar na dispensa. Aí ontem ela teve convulsão e hoje, não satisfeita de já ter passado mal e ter comido tudo que ela não podia comer, ela conseguiu roubar o alface. É imparável. Ela tenta contra a vida dela todos os dias. Não tem condição. Muito sem juízo. Não sei o que faço com ela. E aí hoje ela estava muito agitada, andando de um lado para o outro, e toda hora ela ia fazer xixi. A gente imaginou que fosse uma cistite. Ela ficou a manhã toda muito ansiosa, toda hora tentando fazer xixi. E já não saía mais nada, né? Aí depois que a gente deu para ela uma dipirona, ela conseguiu dormir. Depois de horas andando de um lado para o outro. Imagino que, sei lá, foi uma cistite. Até então ela só tomou a dipirona. Não sei o que a gente faz com ela, não. Eu já falei que ela, assim, do jeito que ela tá aí, não vai longe, não. Não vai, não. Uma hora ela vai passar. Não vai longe? Não vai, não. Vai até onde? Não sei, não. Né, Bruno? Muito querida, somos velhos conhecidos. Né, Bruno? É muito longa data. Uma das crianças que está conosco há bastante tempo. Mas não pense muito que é coisa errada. Nem tudo é tão problema. É claro que o bom senso é em primeiro lugar. Mas graças a Deus o corpo é feito para reagir naturalmente. E não há, do parte dos espíritos que habitam o reino do instinto, que no caso são os animais, não há nenhuma intenção consciente de atentar contra a própria vida física. Eu brinco, né? Que ela atenta contra a vida dela todos os dias. Sabemos, aproveito a oportunidade para trazer lição. Jamais fará algo no limite que tirará o vida. Porque assim, eu sei que na minha casa não tem nada venenoso possível para que eles peguem mesmo. Mas assim, eu sei que comendo coisas erradas, ela pode ter uma pancreatite. Se possível. Que acaba realmente... Mas é importante dificultar o acesso o máximo que puder. Tem casa que fica tudo fechado. Fica tudo, igual, por exemplo, a dispensa, até então ficava fechada e estava ok, ela aprendeu a abrir. Então agora a gente coloca prateleira, galão de água, cadeira, tudo que ele imaginar a gente põe na frente, ela consegue tirar. Essa bandida, ela é inteligente. E ela puxa tudo. E aí, por exemplo, você está lá em cima lavando a área do xixi, você acha que ela está dormindo? Ela não dorme nunca. Você acha que ela não está prestando atenção e sai de perto dela? Ela nunca pode ficar sozinha. Porque, assim, o tempo dela ficar sozinha é o tempo de, por exemplo, tocou o interfone, ela senta, você pega lá embaixo e volta correndo. Você lembra lá embaixo. Mais que 5 minutos, na hora que você chegar em casa, ela já fez alguma coisa muito errada. E, assim, ela é adestrada, porque eu trabalho com comportamento, ela sabe tudo, ela sabe todos os comandos, ela sabe tudo que você fala com ela, ela entende, ela é inteligente. Mas ainda assim, ela não se controla. Ela é livre. É demais, né? Não dava para dar uma... Não podemos senão dar curto-circuito demais. Mas, pois é, ela tem pouco. Mas tem pouco. Tem no limite do que não faz mal ainda. E aí a gente fica assim, né? Aí até então ela aí o veterinário, né? Fica naquela, suspende, volta remédio, suspende, volta remédio. Aí assim, dá um remédio, aí ela fica com a perna bamba. Aí tira o remédio, tem convulsão. É bom senso. É difícil encontrar, né? Com medida. Mas está tudo bem. E a parte dela, da bexiga, do xixi, passou? Foi só uma coisa momentânea por causa dessa intoxicação toda? Porque assim, a gente não notou cheiro forte do xixi, né? O urina, o ato de urinar é um ato de limpeza do organismo. Tudo aquilo que para o corpo não serve, mesmo servindo para o solo,
obrigado, para o solo e para o ar, mas que para o corpo não serve, é drenado. O urinar é isso. Todo momento que um corpo de humano ou de animal sobrecarrega de toxina, urina mais. É normal. Nem sempre é um problema. É simplesmente o recurso do corpo que funciona. Entendi. E aí, assim, pela questão de tudo que ela comeu, que ela ainda segue intoxicada, porque ela ainda está com o intestino bem ruim, ainda não ficou, mesmo tomando medicação, tentei dar carvão, tentei para ajudar, né, fazer essa limpeza, ainda não ficou, não. Eu sei que é um processo, que é muita porcaria, e é um processo, né, de recuperação. Mas a gente fica sem saber se tem mais alguma coisa para fazer. Eu sei que a gente sofre. A gente confia no processo. Não deve. A gente confia no processo. No processo. Mas a gente só fica assim, preocupada do que isso vai levar ela, né? De uma hora realmente. E Peralta deve tomar cuidado, mas faça o processo. Não busque gastar sua energia no animal. Coloque sua energia no processo. É muito mais fácil esconder um sabão do que ficar dizendo não como o sabão. Não, pois é, quando a gente põe alto, esconde, ela dá um jeito de achar as coisas. Eu não sei o que acontece com essa oportunidade de fazer melhor ainda no processo. Siga firme. Um baú para encadeado. Pode ser uma opção. Ela vai derrubar e vai arrancar pedaço do cadeado. Mas enquanto isso desintoxica um pouco. Então, assim, essa questão... A minha mãe chegou até a pedir orientação para ver se tinha algo que a gente tinha ainda que fazer com ela, mas então tá tranquilo. Mas o importante é dificultar. Sim. Uma hora pode ser fatal. Pois é. Tem que dificultar, porque o organismo possui... Corpo físico é muito potente e sabido, mas possui limitação. Limite, né? E aí, assim, eu imagino, eu lembro sempre você falando sobre a questão que ela chega num ponto que ela tem um curto-circuito. Então, assim, ela ficou... O que eu observo? Eu não sei se eu tenho uma percepção certa em relação à Blue. Ela é muito apegada à minha mãe. Muito apegada à minha mãe. Conhece a mãe dela? Conheço. Muito ou pouco? Que dia seu mãe virá? Não tem jeito, porque os outros cachorros ficam, né? Fala com ela que eu gostaria muito. Já fiz muita orientação para ele. Sim. Muito. Mais de 100. Eu e Ezequiel fizemos muitos. É importante tê-lo aqui para um contato mente a mente. Como ela não dirige, que faça essa movimentação toda, acaba que eu que venho mais. Antes ela vinha, mas é agora. Como os husky usa se ficar sozinho, então como às vezes eu brinco com a Blue, mas os outros ficam, ela fica com dificuldade de sair. E o meu padrasto está morando lá em casa também, então fica difícil da doença. Mas poderemos falar em outro momento também, não apenas nesse dia. Sim. Porque com seu amigo, tutor, nós temos, assim como para ti, temos planos de longo prazo. Somos conhecidos de muito tempo. Pois é. Não sigo firme, mas dificulte a vida. No sentido do acesso à brincadeira, pode fazer mal. E ela... porque você vê... Ela pensa... Aí o que acontece? A minha mãe viaja. Ela entra num parafuso, uma falta de parafuso. Nós temos recomendado para seu mãe que diminua a dependência. De muito tempo. O apego ao cachorro tem que diminuir. A minha mãe porque o escraviza e não consegue ter autonomia. Isso é ruim. Os outros ficam bem. Mas ela, 2, 3 dias ela vai bem. A partir do 3º dia... Saudade. Ela fica completamente sem... Aí ela começa a fazer muita coisa errada. E aí começa a ver as convulsões de novo. Eu falo com ela, você não ensinou. Ficar longe, então... É isso. Mas siga firme, tudo bem. Mas dificulte. Que o paz do Cristo siga com família. E como vai? Tudo certo? Eu estou achando que ele está contigo. Porque ele está muito assim. E chorando muito. Todo tempo, todo contato com superfície que possui menos do que X graus centígrados,
que uma temperatura inferior à temperatura do corpo gera vários eventos para que o corpo possa calibrar sua temperatura. Por isso, muito quente e muito frio é ruim. O ideal é no mesmo 36,4 ou algo perto disso. Essa questão é por conta do clima e do contato com superfície. Então, não problema se manter equilibrado. É importante ter cuidado, mas é natural no pet, principalmente de maior orelha, que isso ocorra em algumas épocas de oscilação, não somente do frio, mas também do quente. Mas é ok, é bom. Mantenha o cuidado, é sensível, pequeno, mas o próprio organismo trabalha na direção do equilíbrio. Continue firme e muito bom recebê-los aqui. Deus abençoe. Como estão todos? Quer sentar, Jade? Pode sentar. Por que deveria sentar? Você falou que estava frágil. Frágil não. O corpo dele. O espírito não possui perna. O espírito não possui mão. O espírito não possui dedo. Ele não possui olho, não possui boca. Ele não possui língua. E não é ouvido. Sabia? Sabia. Mas por que então que apertou o mundo é o espírito? Porque ouve o espírito falar. Importante esse pensamento. Porque estamos encarnados, né? Então... Mas como você é encarnado, durante o sono eu consigo apertar seu mão. Você não tem um mão. Perispírito? O perispírito tem mão? É importante. Mas eu sou um charada para que estimulem a reflexão em relação à sutileza da vida. É sutil demais, é muito pouco perceptível. E, ao mesmo tempo, é uma reflexão para pensarem sobre como a todo momento somos, ou não devemos, mas na Terra, somos hipnotizados. Tudo é uma questão de ilusão. Quando eu falo ilusão é porque algo não é real de fato. Mas como que, se perguntarmos a alguém sobre essa cadeira, esse alguém dirá, eu vejo uma cadeira, eu sento na cadeira, eu ponho mão na cadeira, eu tenho mão e ponho na cadeira. Mas será que essa cadeira existe de fato? Ou será que estou hipnotizado e vendo uma cadeira? É interessante, não? É só um convite para pensarem sobre nem tudo é o que parece ser. E se tudo é mais sutil do que parece, é muito mais maleável do que parece. Rígido é o homem que acredita no pouco flexibilidade divina. Imagine se Deus não fosse flexível. O mundo, nem o planeta Terra, já nem giraria. Imagine se Deus fosse um juiz ferrenho, que culpa e condena a longa data de pena. Os espíritos na Terra jamais sairiam da prisão, porque ainda são muito crianças, cometem muitas infrações da lei. Imagine se todos nós fôssemos geneticamente programados para jamais perdoar. Ninguém interagiria com ninguém, porque todos seriam antagônicos, porque todos falham uns com os outros com frequência. Então, tudo deve ser, assim como já convidei no casa, devemos ver as coisas de outro ângulo. Devemos inverter o ponto de vista. O óbvio não é óbvio. Devemos pensar melhor. Tudo aquilo que talvez no mente de muitos de vocês sejam verdade estabelecido, deve ser revisto. Porque se fôssemos absolutamente conhecedores da verdade, nem estaríamos nessa terra.
Então, nem tudo é o que parece ser, mas tudo tem utilidade. Muitas reflexões. E para fazermos diferente, precisamos aprender a pensar diferente, porque somente fazemos aquilo que previamente pensamos. Não adianta tentar ter atitude diversa se o pensamento não sofrer transformação. Impossível. Mas também não é possível começarmos a gerar o estímulo do pensamento diferente se não entendermos que isso é necessário. Antes de pensar, é necessário compreender a necessidade do pensar. Não existe nada aleatório nem automático. Cada átomo de pensamento que passa do cérebro mental perispirítico, do mental soma de vocês, primeiro começa com o estímulo, que é gerado por vocês. Mesmo que venha de fora, primeiro precisa filtrar e então gerar o efeito. Mas o que estamos todos fazendo de nossos pensamentos? E se tudo ação precede ou sucede um pensamento, todo resultado da vida será aquilo que pensamos. E muitas das vezes o que pensamos é ilusão, não verdade. Mas por motivos diversos insistimos naquela verdade, porque é algo falsamente consolidado para muitos de nós. E por isso disse que devemos nos espelhar em Pai, Deus, que é flexível. Eu poderia dizer, inclusive, que mesmo diante de leis imutáveis, é a flexibilidade absoluta, suprema. Todo ato da lei divina é um ato de flexibilidade, porque demanda mudança. Há muito o que pensar. Tudo é possível. Absolutamente toda transformação é possível. Mas por que não se dá? Porque mantemos oposição, mantemos o rigor, mantemos um ponto de vista único, porque não temos muitas das vezes o real interesse em mudar de ponto de vista. E isso mantém as coisas como são. E se há o livre-arbítrio, Deus não vai mudar nossa realidade. Ele vai esperar que nós o façamos. É bonito, é uma justiça perfeita. Mas a gente não teria que ter uma moral mais elevada para conseguir mudar essa realidade? Porque se a gente pensar em criar algo, mas moralmente a gente não está mais elevado, como é que a gente conseguiria fazer isso? Deus conhece seus filhos pela intenção individual de cada um. A todo mundo, a todas as pessoas, a todos os espíritos, é dado o direito de mudar. Imagine um grande criminoso que moralmente não possui condição. Se não fosse possível mudar, sem ainda não estar moralizado o suficiente, ele estaria condenado para o resto da eternidade. Quando a intenção é boa, Deus contribui. Quando a gente sente medo, o pensamento às vezes fica repetitivo. Como é que a gente educa esse pensamento se a gente tem um sentimento que às vezes leva aquele pensamento? A gente às vezes faz alguma coisa, como é que a gente consegue educar esses pensamentos? Seja para o medo, seja para a ansiedade, e fica às vezes aquele pensamento repetitivo, porque isso é um vício, né? Então, acaba sendo um comportamento que a gente já tem, já vem com ele e fica repetitivo. E posso sugerir 2 caminhos. Um é o que eu mais gosto, mas demanda um quantitativo de energia muito maior, mas é o que funciona na eternidade, é o que vira patrimônio. Esse caminho é o caminho do conhecimento. Quando nós buscamos entender o porquê de tudo, nós desmistificamos muitos mitos que temos no mente e traz leveza, segurança.
A busca constante por entender a questão de vida é importante. Sem conhecimento é impossível o progresso. Deve ser a ambição de todos. Mas existe o paliativo que muitos de nós ainda frágeis precisamos. E quando há uma ideia fixa, repetitiva, o que entendo com base em terapêutica utilizado por nós, que é muito recomendado, eu falei de hipnose, não falei à toa de hipnose, é que não busque combater aquele pensamento, busque outros pensamentos. Se você tem um estímulo repetido, se você tentar combatê-lo de frente, pode não ser muito efetivo, porque causa desgaste. E ainda assim você está tendo contato com ele, fixando mais ainda. Mas se ao invés desse, você dá espaço para outro, e se repete, esse diminui. Porque nós falamos em muitos de nossas interações, que nós estamos aqui não para falar do mal, mas para falar do bom, do bem. É por isso. Existem vários métodos para se combater o mal. Um é falando sobre ele, é brigando com ele, é degladiando com ele. O outro é falamos sobre amor, falamos sobre o bom, e falamos e vivemos. Lembra que disse? Eu penso, eu faço. Eu penso, eu faço. E em determinado momento, o amor sobrepõe aquilo que é desamor. Compreende? Faz sentido? Então, basta, como disse também, é necessário ter boa intenção, boa vontade e garra, foco, e insistir, porque funciona. É muito bonito, funciona. Reprograma os sinapses das células neurais. É isso. Muito bom, todos? Muito bom. Nos veremos outras vezes. É sempre um grande prazer poder dividir e receber. Não foi Jesus que disse que dando, que recebe? Eu estou aqui muito interessado em receber. É bom, preciso. Então, faça o mesmo, dividam para receber. E dividindo todos com todos receberemos e assim multiplicamos o pão. Ô, Joseph, última pergunta. Eu posso anotar, que às vezes quando a gente chega aqui presencialmente, no momento, eu não consigo lembrar das minhas dúvidas. Você poderia estar anotando e quando eu estiver aqui, eu tenho a oportunidade de perguntar? Por que não? Só perguntando. Não problema. Se não puder falar, falarei que não posso. Se souber, responderei. Okay. Mas lembre-se que é sabido a ansiedade do encarnado que interage com o espírito sobre querer pergunta pronta, resposta pronta. Sim. E muitas das vezes não é porque não podemos ou não sabemos passar. É porque não podemos tirar a oportunidade do pensar. Do crescimento. E como eu falei, o caminho do pensar é o caminho definitivo. Ele abre tudo, resolve tudo, mas é de longo prazo. Eu já aprendi isso. Não tem facilidade, porque o patrimônio, o tesouro no céu, como disse Jesus, o Cristo, ele jamais será retirado. O patrimônio é do indivíduo, mas é um patrimônio que demanda esforço. Mas é claro que podemos, não deve haver dentro das possibilidades segredo. E o que eu tenho que dividir, como eu acabei de dizer, porque assim recebo. E como recebo? Recebo com irmãos melhor aptos para amar. E quanto melhor irmãos estiverem aptos a amar, distribuirão amor e eu receberei um planeta que me acolheu também com muito mais felicidade e amor. É o que eu falo do exponencial. Sim. Eu queria fazer uma questão. Pode? Claro. Existe pendência de almas, por exemplo,
quando você tem alguma pendência com aquela alma, o espírito, no caso, né? E aí, quando você chega aqui, você tem que ajudar essa pessoa devido a essa pendência. Você sente que tem algo pendente com aquilo. E aí você sente que precisa ajudar ou que precisa estar ali perto daquela pessoa. Ou é simplesmente um instinto mesmo seu. Ou é por causa da pendência. Cada caso é um caso. Existem casos que são por pendência, usando seus palavras. Existem casos que é por outro tipo de atração. E existem casos que se quer imaginam. Todo trabalhador do Cristo é instrumento nosso. Muitas das vezes se quer sabe o porquê, mas nós pedimos que, como encarnados, possam ir até alguém e resolver pendência. Mas as pendências existem. Quando Jesus disse que somente após quitar centil por centil, podendo traduzir dívida por centavo, somente depois que resolver tudo, é que aquele caso estará resolvido. É como eu tenho falado no início do pré-eleição, não podemos tirar o direito de ninguém, de nada. E quando tiramos, nós devemos que devolver em algum momento. Esse é o pendência. O tirar o direito do outro é o pendência. Sempre esse é o pendência. Muitas das vezes temos que devolver. Mas a devolução pode acontecer de muitas formas. Se eu tirei o seu direito de sorrir, não quer dizer que você deverá tirar o meu direito de sorrir. Não. Eu posso fazê-la sorrir novamente. E assim eu devolvo o seu sorriso. Mas não devemos pensar sobre pendência. É claro que é fundamental racionalizar a vida. Mas é importante pensarmos que, independente de quem for, devemos amar incondicionalmente. E assim, seja pendência ou não, nós resolveremos tudo. Te ajudei? Mas confie em sua intuição. Siga confiando. Quando perceber que é porque é. Faça. Faça. Não deixe para outro dia o que pode fazer naquele dia. Às vezes, o amor precisa de um abraço amanhã. Porque depois de amanhã pode ser que um desencarne. E aí não tem mais como dar um abraço naquela situação. Em outros sim, mas naquele não. Não devemos, o amor jamais deve esperar. Para o amor é na hora, é urgente. Sempre. E a última questão? Um pouco mais, não tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, mas é uma coisa que eu estava refletindo. Eu provarei que sim. Pode dizer. Porque quando você vai pensar, nós estamos na Terra, a Terra está dentro de uma galáxia, está dentro de uma parte do universo, está dentro de uma outra parte. Na hora que você vai ver, por exemplo, a questão de um planetário, a gente não é nada, né? A gente é um cisco dentro de um universo gigantesco. E aí a gente tem a referência que Brasil tem Ismael, a Terra tem Jesus e Jesus tem Deus, certo? Aqui nesse intervalo, tem alguma coisa acima de Jesus para chegar em Deus? Ou entende a questão, entre aspas, de uma hierarquia para que não seja suprimido algum problema ou alguma solução? Não sei se deu para entender. Não quer que ele fale? Quando faz pergunta, isso é importante. Quando a interação com o espírito, é claro que depende do estado do médium, mas muito do verbalização é só para você, porque o espírito consegue compreender de outra forma. Mas pense numa organização terrena, pense numa companhia que possui unidade em metade dos países do globo terrestre. Quantos employees, funcionários entendem que tem? Numa grande companhia, 1 milhão. E se for em todo o globo, 2 bilhões? Agora imagine num planeta em que nós temos o reino mineral, o vegetal, o animal, o hominal. Entre hominal e angelical existem N estágios. Não é o homem ou o anjo, não.
Existem graduações. Até o Cristo, que é um corpo, existem muitos e muitos níveis, assim como uma grande organização na Terra. Se na Terra que a complexidade é muito menor, uma companhia que possui funcionários diversos, em muitos níveis, imagina no plano do Espírito. É incontável. Incontável. Mas devemos dizer que quando falo do Cristo e reportar para Deus, todos nós reportamos para Deus. A diferença entre nós e o Cristo Jesus, que amplamente conhecemos, é que ele tem, como eu disse, o conhecimento para compreender o Deus, a questão toda, a lei toda. Nós ainda não, mas não há distância. Tão próximo a Deus está Jesus, o Cristo, quanto eu, quanto você. Mas você somente toca o que você vê. Por isso eu disse que tem analogia, tem relação. Tudo termina no começo. Estamos vindo no início do assunto. Devemos entender que tudo é uma questão de hipnose. Deus está nessa cadeira e eu toco nele e interajo com ele. Todos os átomos aqui presentes são parte do corpo maior. Entre esse átomo e Jesus existem muitos e muitos níveis. Devemos nos habilitar para assumir sempre maior responsabilidade pelo bem que podemos causar em larga escala, como também pelo conforto da felicidade. A ignorância traz tristeza, o conhecimento traz felicidade. E está ao alcance de todos. Que o Pastor Cristo habite em vossos corações. É sempre muito motivo de alegria poder trocar, poder dividir e poder receber. Continuemos dividindo para receber. Com licença. E animados. E muito entusiasmo, porque energia é fundamental. Sem entusiasmo não há energia. Sem energia não há máquina funcionando e não há progresso. Aprendi essa. E que adolescente. Sejamos eternos adolescentes. Virar adolescente. E, com licença. Obrigado. Boa noite.